O Brasil está passando por um processo de envelhecimento, tendo em vista o aumento da expectativa de vida do brasileiro. Agora, em 2010, está nascendo cada vez menos crianças. 80% dos brasileiros estão se tornando adultos. Para isso, a sociedade deve se preocupar em objetivar melhor qualidade de vida e cuidado em se ter um envelhecimento saudável e digno, promover ações de resgate do direito à cidadania, convívio social e familiar. Temos que nos preocupar em ter condições de atender essa população nos programas sociais, na saúde e nas convivências. Delicado o problema do aposentado, que às vezes não ganha o suficiente para a vida digna e com qualidade. Temos que saber respeitar o idoso pela sua sabedoria, experiência e memoráveis histórias de valores humanos de gerações passadas e não tratá-los como se fossem estorvos ou que voltassem a ser crianças. Excluí-lo é como rejeitar o passado, onde penetra as raízes do presente, em nome de uma modernidade sem memória. Todo gestor público, principalmente municipal, deve ser sensível a estar atento aos indicadores sociais, atenção e a valorização da pessoa idosa, que é um desafio para as administrações melhorar a condição de vida do bem-estar de todos. Com essa preocupação é que nós convidamos, então, o Conselho, o novo Conselho Municipal do Idoso. A gente sabe que há pouco tempo que vocês estão nessa função, e saber assim, a gente sabe que nós temos o Estatuto do Idoso, nós já conseguimos a acessibilidade, o guichê único específico para o idoso, a passagem, enfim, dos coletivos urbanos. Muitas conquistas já foram feitas para o idoso. Mas vocês que estão à frente dessa nova diretoria, qual é a proposta, a preocupação? A gente também sabe que o idoso hoje está sendo acometido da AIDS, né, pelo não cuidado, né, de usar preservativo, o porquê não procriam mais, então acho que não há mais necessidade do cuidado. Qual é enfim, a atuação do Conselho perante os nossos idosos, que a gente sabe que são em número grande aqui no nosso município, e como eu pesquisei que nós agora teremos menos crianças nascendo e mais adultos envelhecendo, né? É o que está se programando. Então, quais as propostas no período em que os senhores estarão à frente do Conselho Municipal do Idoso? E também gostaria de perguntar assim, como é que está, se vocês já estão por dentro do assunto que envolveu o Conselho Municipal do Idoso e a nossa SABEV, que é a nossa única instituição de acolhimento no momento no município de Ijuí. Bom, o Conselho Municipal do Idoso de Ijuí, ele tem um regimento, né, como é de conhecimento também desta casa, assim como todos os conselhos do município. E com base nesse regimento a gente... Deixa eu pegar meus documentos aqui. A gente tem feito, o Conselho, uma das principais preocupações hoje, enquanto conselheiro, porque eu estava conversando há pouco com a Luciana, ela já está há 8 anos atuando no Comui. E eu é o meu 2º ano recém, né? Eu estou no 2º ano de Comui aqui, e a gente está... E a primeira vez também que ela participa da coordenação, da diretoria do Conselho. E a gente tem, eu não sei se estende aos demais conselhos, mas é uma grande dificuldade reunir os conselheiros todos em cada plenário. Então, uma das nossas preocupações primeiras, né, é de revitalizar no sentido não só da alteração da portaria que nomeia os conselheiros, né, mas fazer com que as pessoas se engajem mesmo nessa luta. Tá? Então, é uma preocupação nossa, eu diria assim, por enquanto, mais interna, nesse sentido. Né. Para ser mais preciso, nós fomos nomeados agora em 16 de agosto, né, e também fomos nomeados enquanto conselheiro e também como presidente e vice-presidente. Então, estamos na nossa 2ª reunião ordinária do Conselho, né, depois dessa nomeação, apenas a 2ª reunião ordinária,
E a gente já fica muito lisonjeado de ter sido convidado por essa casa para vir conversar com vocês sobre as nossas ações, né? Bom, o Conselho, dentre outras, né, qual é a finalidade do Conselho, conforme o regimento? É congregar e conjugar esforços dos órgãos públicos, entidades privadas e grupos organizados que visem a atenção integral, a valorização, a integração do idoso, o resgate e manutenção da cidadania para um envelhecer saudável. Então essas são é a finalidade do Conselho. Bom, nesse sentido, nós temos em Ijuí, né, a gente se reúne uma vez por mês, sempre às segundas-feiras, e à tarde a gente tem o horário das 14 horas, e as primeiras segundas-feiras do mês. E extraordinariamente quando necessário. Quando é que é esse extraordinário? A gente responde a cartas, responde a convocações, respondemos à promotoria pública quando acontece, né, como é o caso agora que a vereadora Helena citou do caso da Sabesp, né, que a gente sabia também que era uma das preocupações dessa casa, também como é a nossa, né, e dentre outras também fiscalizar as casas de abrigos de idosos no município e também sugerir, né, estar presente, olhar para essas casas com carinho e também trabalhar com essa questão do idoso com essas pessoas parceiras, né, do município. O município de Ijuí não tem nenhuma casa de abrigamento para idoso do município, então sempre que necessário, quando tem alguma emergência, a própria promotoria pública acaba indicando a Sabesp e o município tendo que ajudar também uma instituição Sabesp com recursos, né? E então a gente está agora muito envolvido nisso, né, as duas primeiras questões. A gente também tem se envolvido aí numas diligências de 2007 ainda, né? Nós estamos respondendo a questões na promotoria pública de 2007, que são questões que o próprio conselho da época não tinha ainda feito a contento, né, da promotoria a resposta, e a gente então são inquéritos civis, né, que são duas questões, uma delas em relação à Sabesp, justamente, né, e todas as casas de abrigo no que tange a regulamentação do que eles têm que ter, o mínimo que o Conselho indica que essas entidades têm que ter para abrigar e para tratar com o idoso, né? Porque, bom, aí a gente tem uma série de legislação, de regulamentação, de leis e enfim, de conselhos de técnicos, né? Técnicos são aquelas pessoas que estudam para esse fim, que estudam detalhadamente a coisa em todo. Bom, e aí a gente, quando, por exemplo, o conselho tem uma denúncia e a gente tem que ir atrás dessa denúncia, quem que vai verificar isso? Não vou eu, né? Não vai a vice-presidente. Vão os técnicos, porque o conselho também tem gente técnica, tem gente da área, né? Tem gente da área da saúde, da assistência social, tem gente de todas as áreas necessárias. Então vão os técnicos, porque eles têm uma visão técnica da coisa. Bom, a lei é feita por técnicos também, né? E nesse sentido, também o que aconteceu com a Sabesp, o que aconteceu com o lar da Dona Norma ali, que é a próxima PAI, né? Isso também aconteceu e nesse sentido, sempre foram os técnicos para responder e para fazer o relato escrito para a promotoria. E esses dois casos, então aqui um inclusive é em relação mais, não é tanto com o segundo inquérito, esse inquérito de 2007 não é tanto com o Conselho, como é com a Secretaria de Desenvolvimento Social do município, né? E que ainda está pendente lá com a promotora, pelo menos está sendo providenciada a resposta por esses dias, né? Então, quanto à questão da Sabesp, assim, para tranquilizá-los, né? A gente foi no dia 11 de junho na promotoria pública aqui em Ijuí, atendemos a convocação da promotora, não poderíamos deixar de fazê-lo, né? E tem toda essa questão da Sabesp, porque justamente essas normas técnicas
cuidadores de idosos e de condições mínimas para uma vida, como diz o nosso regimento, né, para uma vida decente para o idoso, né, e como a própria Helena falou antes aqui na plenária, né, são normas técnicas e que têm que ser seguidas. Bom, a promotoria é a promotoria de leis, promove a lei, né, e ela chama a gente lá para a gente dizer o mínimo da lei que essas instituições têm que seguir para acolher esses idosos. Então fica uma coisa até meio que contraditória, né? E eu questionava isso com a promotora, né? Na ocasião, eu dizia para ela que, bom, essa casa que promove leis, que pede o cumprimento das leis, está nos pedindo agora que a gente meio que afrouxe o cinto, né? Que não cobre tudo isso. De fato, porque as normas técnicas, elas são vistas por técnicos, assim como as nossas diligências, né? Elas são vistas por técnicos. E nesse sentido, assim, a gente então questionou e a promotora nos disse uma frase que eu até anotei, mas eu nem precisaria anotar porque ficou tão nítido na minha cabeça. Ela disse assim: Paulo, o pior dos acordos é sempre melhor que a melhor das sentenças. Bom, e nós estávamos lá, as partes, Comui, Desenvolvimento Social, Sabeb, todos para conversar sobre a questão, né? E foi bom, foi muito bom isso, porque, ao que nos consta, as mesmas pessoas que fizeram a diligência, que são os técnicos que a gente conta no município, né? E que são pessoas qualificadas, né? Para isso, elas estudaram para isso, essas mesmas pessoas foram de novo à Sabeb e encontraram um outro ambiente. Então isso foi muito bom, né? Essa questão, assim, para nós, ela veio de encontro um pouquinho da ansiedade enquanto visão técnica do negócio, da coisa, né? Não só aquela visão apaixonada, porque se vou eu lá numa diligência e vou ver tudo o que acontece lá, eu não vou saber responder a todas as normas técnicas exigidas pela legislação, né? Mas se vai as pessoas que têm aquele conhecimento da norma, que têm conhecimento técnico da coisa, que sabem enxergar esses detalhes, bom, eles vão exigir outras coisas. E foi muito bom. Então, aquilo que foi pedido também para a Sabeb, já respondendo ao inquérito desse de 2007, do que tange a nossa parte enquanto Comui, a gente estendeu a todas as instituições de abrigo do município. Então, isso, de certa forma, e essa resposta a gente conseguiu elaborar sexta-feira, com uma semana de atraso, porque a gente ainda estava esperando mandar junto uma única resposta também com a Secretaria de Desenvolvimento Social, mas como eles não se manifestaram, a gente não quis estender mais o tempo. Sexta-feira mandamos a resposta e estendemos, porque afinal de contas, se é válido para um, pode ser válido para todas as outras. Então, assim, o lado da norma, e como todos os outros que porventura vierem a existir no município, tem as mesmas exigências mínimas necessárias para funcionar em Ijuí, né? Que daí a gente afrouxou um pouquinho o cinto em função do que a própria promotora nos pediu. Então, de certa forma, eu não sei se isso nos tranquiliza, vereadora, mas é mais ou menos esse o nosso trabalho, né? Tem sido, pelo menos até agora. Eu estou há 1 ano e pouco no Conselho, e para nós tem sido assim. A gente vai, quando é necessário, a gente vai nas reuniões ordinárias, e sempre que está lá a gente também opina, ouve. A gente recebe visitas de pessoas que denunciam ali, né? Na cara dura vão lá e denunciam situações, a gente vai investigar. Eu nunca fui numa dessas investigações, para ser honestos, porque não compete a mim. Eu acho que é uma questão, uma visão técnica que tem que verificar isso, né? E não é da minha área. Então, a gente está lá, mas é no sentido de ajudar no que tange aquilo que a gente pode ajudar, né? Bom, além disso, então, temos além dessas atividades, sempre nos eventos que a gente é convidado, nos que a gente participa, o que a gente promove, né? Como é o caso da Semana do Idoso, a parceria que a gente participou aí. Então, a gente também está sempre participando e sempre procurando envolver os idosos do município. E seus grupos organizados, né? Então, nesse sentido, eu vou pedir para a nossa vice-presidente comentar um pouquinho sobre a Semana do Idoso, que em Ijuí esse ano já aconteceu, na verdade, em função muito do próximo pleito, que é agora
nesse fim de semana.